Oi, pessoal! Continuando com nossa aula de produção cinematográfica, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as etapas de produção, como fazer um filme, como cadastrar um projeto na Ancine, de uma forma um pouco mais resumida, tá? É importante também deixar claro que as aulas que a gente está passando aqui online, elas são de muita importância, porque às vezes na aula às vezes a gente não consegue passar todo o conteúdo sem interrupção. E aqui através da videoaula a gente consegue se aprofundar um pouco mais nos conteúdos, né, das aulas. Então é importante saber, gente, que a produção de um filme, como todo o processo de produção, né, ele segue aí um fluxo de trabalho que organiza a cadeia produtiva em fases. Anteriormente, não, isso aí ela fala no texto, e nós estamos seguindo aqui toda a nossa bibliografia em cima do Cris Rodrigues, tá? Do livro Produção. Então, para melhor analisar, né, o fluxo, ele pode ser apresentado conforme essa figura que eu vou mostrar para vocês, que antes da gente dar continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre, né, como cadastrar um projeto na Ancine. Vocês vão ver agora online como que é entrar no site da Ancine. Por isso que tem que ser coisas objetivas, a sinopse ela tem que ser objetiva, tá? Não pode, não vai inventar de criar 20, 30 linhas que não aprova, tá? É importante a gente entender o seguinte, nós temos aí, essas são as fases, tá? São 8 fases. Então, nós temos a viabilização do filme e a captação de recurso. Percebe que a viabilização, ela vai inteiramente, ela vai do início até o fim do projeto, tá? E essa viabilização e a captação de recurso, ela é feita pelo produtor executivo. Então, olha, o produtor executivo, ele está do início ao fim. Lembra que a gente falou por que eu preciso de um produtor executivo se eu passei no edital? Eu preciso de um produtor executivo? Precisa, porque ele vai estar ajudando em toda a fase de viabilização do projeto. Aí nós temos, aqui para vocês terem uma ideia, a equipe de roteirização. Né? A equipe de roteirização, ela está no início também, né? E ela também participa da produção. O roteirista, hoje em dia, ele também participa da gravação, porque ajuda também, né? Se o roteirista é só um roteirista, se ele não é um diretor, é interessante que ele esteja junto. Se eu fosse dirigir, eu também queria que o roteirista estivesse junto comigo ali para dar algumas orientações, porque senão eu sou o diretor roteirista, eu vou acabar mudando todo o roteiro. Por isso que eu tenho que ter um roteirista ali para acompanhar, tá? Depois nós temos aqui a fase de preparação, que também vai lá do início até aqui, né, até a desprodução. Temos a etapa de filmagem, a desprodução, a edição de imagem, edição de som e mixagem e o filme pronto. Vamos agora então para a etapa 1. A etapa 1 da produção, que é a viabilização do filme e da captação de recursos. Lembrando que na captação de recursos, ela pode ser feita através de 2 mecanismos. O de captação direta, que é através de editais, e captação indireta, que é através de captação de recursos. Então, a produção, ela começa a partir do momento em que as estratégias para a sua viabilização são estabelecidas. Nessa fase de viabilização do projeto, nós temos essas necessidades. Levantamento da fonte financiadora, ou seja, de fontes financiadoras, ou seja, da onde vai vir o dinheiro? Se vai ser de editais, se vai ser através de patrocínio. Formatação do projeto e de materiais promocionais. Isso é importante porque hoje um filme ou um projeto para TV, qualquer um, ele tem que ter a parte de comercialização. Você vai fazer um filme, ele tem que ter um cunho de marketing. Porque não adianta fazer filme que só 1 ou 2, 3 vai assistir. A gente tem que fazer um filme que uma grande quantidade de pessoas vão adquirir esse filme. Levantamento prévio orçamentário. Aí a gente vai entrar nas planilhas, que eu vou mostrar para vocês. Captação de recursos, né? Ou seja, fazer captação de recursos através de empresas. Levantamento de acordos e coprodução, patrocínio e apoio, se tiver coprodução, ou seja, 2 produtoras participam juntas ou mais,
levantamento de acordos de pré-venda para a distribuição do filme para um circuito exibidor, ou seja, isso é a parte onde a gente conversa com produtores executivos de emissoras, por exemplo, como executivos da Netflix, executivos da TNT, enfim, e a gente já vai fazer esse acordo nesse momento. E quais são os técnicos envolvidos nessa etapa? O produtor executivo e sua equipe, né? Ou seja, o produtor executivo, os seus assessores jurídicos, contábeis, assistentes e secretários. O diretor, ele entra também, o diretor do filme, os roteiristas, ou seja, o autor da ideia, que pode ser o roteirista, ou pode ser o diretor, ou uma pessoa envolvida, ou não na produção, tá? Aí, eu vou mostrar para vocês, nessa fase de viabilização do projeto, é onde a gente entra aqui no site da Ancine, que eu vou mostrar para vocês como que é o site da Ancine. E ele continua o mesmo. Então a gente vem aqui no sistema Ancine Digital, só tem acesso aqui quem tem o cadastro na Ancine e quem tem uma empresa de estúdio cinematográfico, que tem que ter o KNAI, você tem que mandar lá, eles têm que aprovar, e é uma burocracia. Você pode cadastrar o seu nome como pessoa física, só que você vai ter limitação. O que a Ancine quer é que o setor se profissionalize. Então, não adianta você entrar com o seu cadastro de pessoa física, colocar seu CPF, não vai ser aprovado. A Ancine, ela quer que as empresas se estruturem, a Ancine, ela quer que as empresas se fortaleçam, se organizem para desenvolver mesmo essa indústria, tá? Então, nós estamos aqui no site da Ancine, né? Nós temos aqui os dados da empresa, do estúdio cinematográfico. Visualizar dados, vocês vão ver que está tudo cadastrado certinho. Então aqui nós temos a empresa brasileira, meu nome, o nome da empresa, o meu DRT e assim vai, tem todos os cadastros ali. Então nós temos aqui nos projetos, temos 3 abas. O primeiro é a solicitação de aprovação do projeto, é a primeira etapa, onde você vai colocar o projeto, o nome do projeto, né? É uma coisa mais sucinta, que eu já vou entrar. Depois nós temos o projeto de aprovação com análise complementar. Aí sim é onde entra toda a estrutura de um edital, que é de um projeto cinematográfico que é muito complexo. É bastante informação. Depois nós temos solicitação de análise complementar, caso você mude algum projeto, algum valor, caso não é esse valor, vai ter que mudar, porque tudo tem que ser informado na Ancine, porque é dinheiro público. E solicitação de análise complementar para o Fundo Setorial do Audiovisual, que é o FSA, que é a mesma coisa, só que se é voltado para o Fundo Setorial. Mas vamos ver aqui só para vocês terem uma ideia. Solicitar a aprovação de projetos. O que a Ancine nos pede? Então ela pede aqui, criar um projeto. Aqui nós vamos pôr o título, tá? Ele deve ser, ela informa aqui, que deve ser informado o título do projeto audiovisual na forma que será publicada no Diário Oficial, ou seja, sem descrições tais como título provisório. Colocar o nome do título mesmo, da ideia, né? Então vamos pôr aqui, por exemplo, teste. Teste. Que tipo que é? Documentário, ficção, obra seriada, programa para televisão, reality show. Vamos imaginar que seja ficção. Obra seriada? Sim. Duração de cada episódio, vamos por 45 minutos. Número de episódios, vamos por 12. Aí ele vai apresentar 540 minutos. Destinação, vamos colocar TV paga. Suporte de sistema de cópia final. Vamos colocar aí alta definição. Hoje em dia ninguém filma mais ali fita magnética, né? Tudo suporte de alta definição. Suporte de captação, a gente não vai filmar em 35mm, 16, vamos colocar em HD. E outros. Especificar o outros. Vou pôr Full HD, só para... É com 2 L's? Full HD. Obra baseada em personalidade? Não. Porque se for, você vai ter que pôr, logo, você vai ter que colocar ali a autorização dessa pessoa. Por isso que é bom fazer coisas originais. Obra audiovisual derivada de criação intelectual pré-existente? Não, porque se for, você vai ter que provar que você tem direitos dessa produção.
trata-se de formato ou obra. Aqui ele fala que o formato é reality show, programa de TV, e obra é voltado mais para ficção, curta-metragem, longa-metragem. Agora, olha aqui, ó, proposta de obra audiovisual. Veja, a sinopse, ela é muito curta. É de 2.100 caracteres, é 3 linhas. É bem curta. Aqui, estimativa de custos e planos de financiamento. Veja, nós vamos entrar agora na planilha que tem na Ancine. Essa planilha está disponibilizada na Ancine. Tá? A Ancine ela disponibiliza essa planilha. E o que são essas daqui? Ó? Desenvolvimento. O desenvolvimento é aquela etapa que foi falado aqui, ó, que é a preparação. Na verdade, muitas pessoas falam preparação, mas a Ancine reconhece aqui como desenvolvimento. Então, quanto que vai custar o desenvolvimento desse projeto? Certo? Nós temos aqui, vamos imaginar aqui, ó, eu tenho uma planilha de um longa-metragem que eu fiz em 2018, valor de R$ 2.880.639. Se a gente pegar aqui, o que é essa etapa de desenvolvimento? Aqui, ó, desenvolvimento do projeto, deu 20 mil. Por quê? Porque aqui, nesse valor, tá, gente? Com base no sindicato de roteiristas, mas é um valor mínimo. Porque eu que escrever, então não tem por que eu colocar um valor astronômico de roteirização. Mas seria para um roteirista 10 mil e um outro roteirista mais 10 mil. Então deu aí 20 mil reais. Então vamos imaginar, vai, eu colocaria aqui, vai, 20 mil. Então nós temos aqui no site a etapa de desenvolvimento, qual é o valor, a etapa de produção, qual é o valor, despesas administrativas, o valor, tributos, enfim, e você vai colocando todos os valores. Então, por exemplo, vamos imaginar, então nós temos aqui, aqui nós vamos preencher, por exemplo, então eu tenho essa planilha aqui que foi feita em 2018 para um longa-metragem que eu ia produzir através de leis de incentivo, que deu um valor de R$ 2.880.639. E aqui nós temos, por exemplo, a etapa de desenvolvimento do projeto, que é onde escreve o roteiro, onde você faz ali toda a parte de roteirização. Ela estava dando R$ 20 mil. Aí nós temos aqui a preparação do projeto e a pré-produção, que aqui, como vocês podem ver, eu marquei 2 meses de preparação e 4 meses de pré-produção. Que o valor dessa etapa daria R$ 210.660. Nessa etapa, quem entraria? Diretor, assistente de direção, produtor executivo, a equipe de arte, equipe de fotografia, equipe de iluminação, ou seja, transporte também a gente tem que pensar, alugar carro para a equipe, motorista para ajudar, alugar van, tem que colocar o valor do combustível e tudo. Tem que colocar aqui, ó, as diárias, quantas diárias, se é semanal, tudo isso aqui, gente, não é invenção. Tem a tabela do Sindicato de Cinema, onde você pode acompanhar, e também a tabela do fundo, a tabela da Fundação Getúlio Vargas. Passagem de ônibus, passagem aérea, caso aqui teria profissionais que viriam de São Paulo, então foi colocado passagens aéreas, despesa de produção, ou seja, daria esse valor. E aí, então, a gente pega esse valor e coloca aqui no desenvolvimento, tá? Então, nós chegamos aqui na produção. A produção ela já tem um valor mais alto, né? R$ 1.726.289. Aí, aqui na produção, entra o valor, né, dos profissionais. Tem profissional que ganha mensal, tem profissionais que ganham a diária, semanal, tudo isso com base na lei. Aí entra a equipe de fotografia, equipe de som, equipe de iluminação. Aí entra o elenco, ou seja, quanto que cada elenco iria ganhar. O elenco principal, qual é o valor, por exemplo, do elenco principal? Aqui eu coloquei R$ 30 mil para a pessoa participar de um projeto, então já não seria um ator muito famoso, porque tem ator famoso que cobra muito mais caro que isso, bem mais caro. Aqui entra o elenco secundário, figuração também, ó, todo o valor da figuração, cenografia, ou seja, objetos, cenografia da casa, cenografia
do rancho, ou seja, tudo isso aqui são locações e as diárias das locações, tá? Aqui, locação dos veículos, ou seja, um motorhome que seria usado, o navio que seria usado também, trem, ó, tem até o valor do trem aqui, ó, trem de carga, 6.500 para usar durante uma semana. Caminhão, lancha, moto, figurino. Você vai colocando tudo isso, mas tem que ser verdadeiro, tá? Você tem que colocar o que o mercado cobra mesmo. Maquiagem, equipamento, aí entra o equipamento de vídeo, só para vocês terem uma ideia, 209 mil, que seriam o valor para filmagem, equipamento de som, equipamento de iluminação, olha só, 479 mil de luz, porque é muita coisa, olha quanta coisa que entra na iluminação. Alimentação, transporte, passagens aéreas também para os atores, hospedagem, despesa de produção, enfim, tudo isso deu aí 1 milhão, 1.700.000. E aí tem também a pós-produção, 3 meses para editar esse material, que daria 150 mil reais, que também você pode colocar aqui na produção, tudo junto. Locação, legendagem tem que colocar, tradução e legenda. Hoje em dia é obrigatório colocar a legenda, né, a tradução simultânea tem que colocar. Aqui, tá vendo que na Ancine ela pede aqui, ó, despesas administrativas? Tá aqui, despesas administrativas, 13 mil reais. Então, seria colocado ali, aluguel, base de produção, computadores, contador, tudo isso você tem que colocar. Ela pede também tributos e taxas, aí isso aí você tem que ver com o contador o que tem que colocar. Gerenciamento e execução do projeto. Gerenciamento e execução do projeto. Quem que vai gerenciar esse projeto? Tá aqui também, tá aqui embaixo. Aqui, ó, gerenciamento. A lei manda que até 10% em cima dos itens aqui que ela coloca. Isso aí já está determinado. Dos itens 1 e 6. Então, dá 50 mil para quem iria gerenciar. Então, o gerenciador pode ser o produtor executivo ou alguém que trabalha com projetos. Então, olha só que bacana. Quem trabalhar com projetos de cinema ganha bem também. Mas é bem difícil. E, enfim, isso daqui é a etapa de pré-produção, de preparação do projeto. Então, depois de tudo isso, olha só, por isso que é importante, tem que aprender, gente, tem que entender, já que a gente está já que vocês estão fazendo um curso de cinema, você tem que aprender como que é o processo, né, de execução, de cadastramento de projetos. Isso, vocês não vão sair, pelo menos vocês vão sair daqui da academia entendendo alguma coisa, mesmo que vocês não vão seguir, mas eu quero que vocês cheguem no final e falem, nossa, pelo menos eu vi como que faz para cadastrar. Então agora nós vamos para a etapa 2, que é a pesquisa e a roteirização. Quais são as necessidades nessa etapa? Levantamento dos dados para as informações que os roteiristas se utilizam, pesquisa de material de arquivo ou de referências bibliográficas ou iconográficas, disponibilização de material de consumo como material de papelaria, fitas de vídeo, disponibilidade de infraestrutura mínima com serviços da Secretaria e de Comunicação. E quais são os técnicos envolvidos nessa etapa? Os roteiristas, né, revisores, se precisar e precisa, pesquisadores, o produtor executivo está lá e toda a sua equipe, o diretor também e os assistentes. Então, olha que legal, né? Um projeto profissional, o roteirista, ele está ali junto, né? Vai desenvolvendo junto, né? Não contratou ainda os atores, nada, você tá na fase de preparação, de construção da ideia. Ah, mas Luiz, vamos imaginar que eu já tenho uma ideia pronta. Então, essa etapa ela já vai ser bem agilizada. Se você tem um roteiro pronto, beleza, a gente consegue fazer todo o orçamento. Se você não tem um roteiro pronto, como que vai fazer o orçamento? Né? Então, por isso que é importante ter um roteiro pronto para você ser mais assertivo e passar nos projetos da Ancine. Por isso que às vezes a gente questiona por que não passou. Lógico que tem várias questões ali que precisam serem avaliadas. Vamos agora então para a etapa 3, que é a preparação. É durante a preparação que as principais decisões da produção serão tomadas. As tecnologias utilizadas, ou seja, vai ser digital, vai ser analógico, hoje em dia nem usa analógico, mas digital, né? As suas implicações e impactos durante todo o processo também são tomadas as decisões em relação ao elenco e ao projeto de direção de arte. Todas as ações futuras
serão consequências dessas decisões. Então, essa etapa ela é muito importante, porque é aqui que a gente, para não errar lá na frente. Então, é aqui que a gente se reúne com a equipe de arte, é aqui que a gente se reúne com visita às locações para ver se realmente as coisas vão dar certo. Todas as ações futuras serão consequências dessas decisões, como eu falei. Então, esta é uma etapa que pode ser subdividida em mais duas. Ou seja, a pré-filmagem, que é a organização das filmagens, e a pré-finalização, que é a organização e planejamento da edição de imagem e do som. Olha que interessante, então esse pessoal de pós-produção, eles também estão lá no início de tudo. Às vezes acontece muito erro de produção quando a equipe, ela deixa a equipe de pós-produção lá no final. Aí eles não conhecem a linguagem, não conhecem o ritmo, eles têm que participar sim, esses profissionais têm que estar no início também. Como que é, por exemplo, a pré-filmagem? Vamos falar um pouquinho da pré-filmagem, que é uma etapa muito gostosa de se fazer. Quais são as etapas da pré-filmagem? Fechamento de contratos com coproduções e patrocínios, fechamento de acordos com concessões de empréstimos e permutas, pesquisas e contratação de locações ou construção de cenários em estúdios, pesquisa e compra ou locação ou construção de móveis, objetos, decorações de cenários, pesquisas e confecções de figurinos e acessórios, análise técnica e decupagem de roteiro contendo as informações necessárias para todas as equipes, ou seja, é uma fase bem interessante de muita análise, de muita decupagem, de muito alinhamento, contratação de todos os serviços necessários, ou seja, alimentação, transporte, aluguel de chácara, porque às vezes é tanta gente que é melhor você colocar todo mundo numa chácara ou ao invés de colocar num restaurante. Sai muito mais caro, então você aluga uma casa, fazer um almoço coletivo do que pagar um restaurante. E muitos atores entram nessa mesma energia. Tem poucos atores que são estrelas, né? Ai, quer restaurante. Mas se eles são assim, também você nunca mais contrata, porque para fazer filme, a pessoa ainda fica esbanjando aí, né? Estrelismo, não chama mais, né? O ator tem que participar ali, e a maioria dos atores são assim, né? Eles entram mesmo de cara, tem muito ator que inclusive gosta de fazer filmes e inclusive nem acaba cobrando porque sabe da dificuldade, não cobrando não, mas ele entra com o nome dele por ser famoso, porque ele acredita, sabe que é difícil fazer cinema no país e entende da importância de ajudar. Agora tem atores que realmente são muito estrelas e aí vocês vão ter que se deparar com isso. Nessa fase também é onde a gente vai fazer os testes e as contratações do elenco, que é importantíssimo, que é um dos trabalhos mais complexos de você encaixar, pegar aquele personagem e fazer um teste de elenco mesmo, fazer com que os atores realmente entrem naquele personagem. Nessa etapa entra a preparação dos atores, ou seja, testar a fotogenia, maquiagem, figurino, tudo isso junto com os atores. Tem a preparação e organização do plano de produção com a ordem de filmagem, ou seja, a ordem do dia, que ela é estabelecida. E ela vai estabelecer as locações, ela vai estabelecer quanto de diária que a gente vai ser cobrado, porque a diária ela é cara. Vocês viram no meu projeto, só a produção deu 1.700.000, né? É muito caro mesmo. Por isso a gente não pode errar nessa fase. Tem que ser uma fase assertiva. E por isso que a gente tem que valorizar essa etapa de pré-planejamento, de pré-filmagem, para a gente fazer a coisa certa. E nessa fase, quais são os técnicos envolvidos? Ou seja, toda a equipe de roteirização participa também, o produtor executivo e sua equipe, o diretor de produção, que ele começa a entrar agora, e os seus assistentes, ou seja, porque como a gente já está trabalhando com logística, é muita gente envolvida, o produtor de finalização e os seus assistentes, ou seja, os editores de vídeo. Esse produtor de finalização é um cara que tem que entender de edição, porque ele vai cuidar da produção de finalização, que equipamento que vai usar para editar, que máquina que vai usar, se vai terceirizar, se vai editar junto com a equipe. Eu acho bem legal junto, porque a gente vai caminhando junto e não terceirizar, mandar lá para Los Angeles. A gente pode desenvolver isso aqui. Os diretores, os assistentes, o diretor de fotografia e a equipe de arte. Ou seja, já todo mundo e o técnico som também já começa a entrar aí, né? Nessa parte aí todo mundo entra no bolo aí. Agora a gente vai falar da pré-finalização, que ainda não é a gravação, é antes de começar a gravação. Nós vamos falar da pré-finalização, que é o quê? Finalização, você lembra que tem um produtor de finalização, que é uma equipe de pós-produção? Pessoas que são especializadas em edição, montagem,
Foley, Sound Designer, enfim. Então, quais são as necessidades? Compras de imagens são produzidos por outros que venham a ser usadas no filme, ou seja, um efeito que tem que precisar comprar, um efeito que precisa produzir. Definição das janelas de exibição do filme conforme os acordos assinados, ou seja, os trailers, né, toda a parte de chamada, contratação de serviços de finalização, se vai ser terceirizado a edição ou se vai ser feito uma ilha de edição para que seja produzido. Contratação de serviços que trabalharão para a divulgação do filme a partir do seu lançamento. E os técnicos envolvidos nesse daí, o produtor executivo e sua equipe entra junto, o diretor de produção também e sua equipe, o produtor de finalização, obviamente, que ele faz parte desse núcleo, e os seus assistentes prestadores de serviço. Também entra a assessoria de imprensa, serviço de relações públicas, agência de publicidade, porque é esse momento que você vai começar a desenvolver toda a parte de marketing, como é que vai ser desenvolvido esse filme, né? A parte de comercialização. Se vai ter o trailer, quando que vai ser exibido, se vai fazer propaganda na TV, quanto que vai custar, enfim, é aí que a gente começa a desenvolver. E aí a gente vai agora para a etapa 4, que é a filmagem. Né? Nessa etapa, a gente já sabe que depois que nós fizemos aí todo o planejamento, as ações compreendem, ou seja, o cumprimento do plano elaborado. E não tem muito o que dizer, porque já é a gravação propriamente dita. E nessa etapa, por exemplo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o quê? Uma ampla divulgação da informação organizada em forma de planilhas, chamadas de ordem do dia para todos os técnicos e artistas envolvidos no processo. Ou seja, quando começa uma gravação de cinema, é feita uma reunião na base, por isso que tem um produtor de base, que ele vai organizar essa reunião com toda a equipe e vai apresentar essa planilha da ordem do dia. O que vai ser gravado, pessoal? Vai ser gravado aqui, vai ser gravado ali, enfim, tudo isso é mostrado, né, é apresentado. Respeito aos critérios de filmagem estabelecidos durante a preparação, isso aqui, gente, é de extrema importância, que o que foi definido vai ser definido, porque chega na ordem do dia, a gente não pode alterar, porque já está definido material, equipamentos, não pode, tem que evitar ao máximo ter discussão, mas não vai ser feito assim, não, mas peraí, já teve a preparação, já teve meses que foi feita a preparação, a coisa vai ter que acontecer com chuva, com sol, lógico que se tiver alguma coisa que é impossível de ser feito, a gente não faz, mas não pode ter mudança, imprevisto só pode acontecer na pré-produção. Imprevisto não pode acontecer na produção, porque é caro. Os técnicos envolvidos na produção, como a gente já sabe, todo mundo, né, não tem nem o que dizer. E a gente vai agora na desprodução. A desprodução, o que é, na verdade? A desmontagem da infraestrutura. Ou seja, deve estar previsto também essas ações. Checagem e devolução do material locado, cedido ou emprestado, porque o negócio, se você empresta uma câmera, que é caríssima, e você mancha, risca, tem que pagar. Então, tem que pensar na equipe, quem vai desmontar um cenário. Às vezes a equipe de produção e a equipe de desprodução são outras. A equipe de produção já está ali cansada de ficar uma semana gravando e tem que desmontar cenário? Não, eles não fazem isso. Aí entra uma segunda equipe para fazer a desmontagem do cenário, organizar tudo isso, porque é muito cansativo, né? Então, por exemplo, um outro item, decisão sobre destino do material comprado, acerto e baixa de contratos trabalhistas temporários, quitação das obrigações trabalhistas, recolhimento de impostos, desmonte, isso tudo quem faz é a parte administrativa, desmonte de cenário, locações, fechamento do fluxo de caixa e prestação de contas, isso aqui é muito importante, disponibilização de infraestrutura mínima necessária para essa parte de produção. E quais são os técnicos envolvidos? O produtor executivo continua ali, o diretor de produção, os seus assistentes também, o assistente de câmera, eletricistas, maquinistas, assistentes, cenógrafos, figurinistas, todo esse pessoal também continua ali a fazer a desprodução. A gente vai agora para a montagem, que é a etapa 6. Então, quais são as necessidades e ações? Contratação dos serviços necessários a essa fase, aprovação do corte final e só isso, porque a montagem ela não tem muita coisa. E aí vem o que? O produtor executivo continua ali, a equipe de som agora começa a fazer mais
ter mais importância. O diretor também tem que estar ali, tá? Enfim, essa equipe. Depois nós temos a edição de som e mixagem, as necessidades dessa etapa, que é a contratação necessária nessa etapa, né, serviços necessários, aprovação da trilha sonora, musical, onde você já contrata um compositor de trilha, onde você já começa a desenvolver, porque o compositor ele só vai montar a trilha com a edição pronta. Não adianta, pode ser que às vezes o tema ele pode estar construindo durante o filme, mas a trilha sonora ela vai só ser feita com a montagem. E os técnicos envolvidos, o produtor executivo continua ali, a sua equipe, o produtor de finalização também, o diretor e sua equipe, o editor de som, os músicos e os compositores já começam a entrar nessa parte. E por fim, nós temos aí a etapa de finalização, que é onde vai finalizar mesmo, né? Onde a gente vai concluir todo o trabalho e mesmo esquema também, tem a aprovação da primeira cópia no filme, onde todo mundo assiste, a equipe inteira assiste, como se fosse uma festa mesmo. Inclusive, vários manuais de cinema recomendam mesmo que sejam feitas reuniões mais alegres mesmo, um churrasco que eles falam. Inclusive, até quase todos os autores de livros de cinema, eles falam que a finalização tem que ser mesmo feito uma festa. Isso é bem interessante. E então, gente, é isso, né? Essa parte de produção, eu sei que é um pouco chato, às vezes é porque é muita teoria, mas depois quando você aprende essa parte teórica, fica uma coisa mais natural. Mas, gente, não tem como escapar que para fazer cinema no Brasil, nós vamos ter que aprender a trabalhar com a Ancine. E a Ancine, ela é em cima de leis. Só para vocês terem uma ideia, para a gente concluir, o produtor ele tem que saber disso. Ó, aqui tem perguntas frequentes. Então, vocês podem entrar aqui, não fiquem mais presos a fake news, tanto para o lado ruim, para o lado bom. Entra aqui na Ancine, é a Ancine. Não tem que falar assim, porque falaram tal coisa, falaram tal coisa. Não tem que falar tal coisa. Quem tem que falar é a Ancine. A Ancine é feita por profissionais da área. Então, tá lá, tem as perguntas, tem um monte de perguntas, ó. Aí, só para vocês terem uma ideia, então aqui são instruções normativas, que é o quê? As leis ali, né? Como que são as regrinhas para você cadastrar seu nome, cadastrar um projeto, tudo. Mas, gente, é uma coisa assim, doentia, porque olha só quanta instrução normativa tem. E não para, porque eles vão alterando, eu acredito que, assim, se você pegar profissionais que trabalham com produção executiva, eles falam que está sempre melhorando, porque está sempre organizando. Mas é uma coisa que a gente fica muito em dúvida, porque melhora, mas para quem, né? Enfim. Então é isso, tá? A gente entrou nessa parte de produção executiva, que é leis. Sim, precisa entender de leis, precisa entender de como elaborar projetos, porque senão não se faz cinema. Senão você vai continuar frustrado, vai continuar... Não dá. A gente tem que aprender de leis. E se nós nos unirmos e entendermos um pouco de normativas, de leis, para nós não cabe mais a Lei Rouanet não entra mais audiovisual, porque a gente tem a lei do audiovisual, que é mais organizada, que é mais estruturada e mais focada para essa área. Deixa a Lei Rouanet para quem realmente é artista de rua, para teatro, deixa mais voltada para essa área. Mas infelizmente tem gente que pega a Lei Rouanet para fazer show. Mas não é show também só de cantor, não, mas é show, Lollapalooza, essas coisas. Não precisa, a Lei Rouanet, você não precisa usar a Lei Rouanet para esses eventos. Né? Eu acho que já é muito conhecido isso aí já. Saiu, quando foi interrompido o show da Lollapalooza, saiu até no Fantástico. Então não precisa a Lei Rouanet, né? Deixa para quem é pequeno mesmo, para quem está fazendo um projeto de um teatro de rua, né? Uma coisa mais... Enfim, né? E o nosso é a lei do audiovisual, que também a gente tem que entender. Beleza? Essa foi a aula, então, de produção executiva. E vou concluir pela 15ª vez também, que voltando aí, gente, da quarentena, nós vamos entrar num sistema de muita prática, tá? Nós já teremos aqui toda a infraestrutura de traveling, de grua, de steadicam, de lentes, para que a gente possa começar mesmo a pôr a mão na massa. Então, tudo isso que foi passado para vocês, de estruturar uma equipe, que é o papel do produtor, vocês vão fazer quando a gente for montar um curta.
E mesmo que seja um curta gratuito, eu quero que vocês precifiquem, que fala, né? Que vocês precifiquem esse curta. Ah, durou um dia de gravação. Então, beleza, vamos entrar lá no sindicato. Quanto que é a diária de um produtor? Quanto que é a diária de um diretor? Soma tudo isso e vê quanto que custa um curta-metragem no Brasil. Tá bom? Então é isso. Até mais.